A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, aqui do canal da Escola Bíblica Dominical. Nós nos encontramos outra vez aqui juntos, nesse desafio de meditarmos no livro do profeta Isaías. Essa é a proposta do nosso programa de educação continuada, a PEC. E hoje nós vamos seguir com o nosso resumo da lição, dessa feita a lição de número 8, baseada nos capítulos 40 a 45 do livro de Isaías, que traz como título aqui o poder soberano de Deus para salvar. Essa é a temática. Reconhecer o consolo e a renovação de Deus oferece ao seu povo em tempos difíceis. Entender a soberania de Deus ao usar sua força para restaurar e proteger o seu povo. E compreender como Deus chama e capacita pessoas e nações para cumprir seus propósitos. Esses são os objetivos da lição. Uma lição que vai nos oferecer coisas muito importantes para o nosso aprimoramento espiritual. Esses são os objetivos da lição. E antes da gente começar a nossa exposição, vamos sempre àquele momento inicial, a abertura, né, da aula que você vai expor. E vai aqui uma sugestão, né? Para você começar bem a sua aula, você pode perguntar aos seus alunos qual é o retrato que eles têm de Deus, usando uma linguagem nesse sentido, né? Qual é o retrato? Pergunte ao seu aluno, aos seus alunos, o que eles pensam sobre aquilo que Deus é. E como é que esse Deus ele se apresenta para nós, principalmente através das páginas das Sagradas Escrituras. Por que essa pergunta é importante? Seria ele um Deus vingativo, opressor, sempre com mensagens apocalípticas apenas? Nós já comentamos isso em outras lições. Infelizmente, algumas pessoas, na igreja, inclusive, elas têm essa visão de Deus. Um Deus que nos faz sentir medo. Inclusive, pessoas fora do mundo religioso, pessoas que não acreditam na Bíblia, em Deus, na sua palavra, no seu plano salvador, elas ignoram tudo isso. Inclusive, elas usam uma acusação contra nós, contra a igreja, de que nós, pastores, líderes, né, criamos o pânico e usamos o medo, a ameaça do inferno para amedrontar as pessoas e levá-las a acreditar na Bíblia, na mensagem divina e coisa desse tipo aí. Só que isso não prospera, né? Pode até ter alguém por aí que de maneira errônea se utilize apenas desses elementos, desses expedientes para pregar, para ministrar. Mas o que está em debate aqui é a pessoa de Deus, o que na verdade ele é. Será se ele é um Deus apenas opressor, vingativo, que pressiona, que ameaça, que diz que vai destruir? Não. No final desse pequeno debate com seus alunos, você deve aguçar neles a curiosidade e o desejo de conhecer melhor o Deus que eles servem. E eles vão perceber, e nós vamos perceber claramente através dessa lição, esse outro lado de Deus. Por que que ele pune? Por que que ele é incisivo conosco? Por quê?
Por que também ele exerce juízo conosco em determinados momentos, nos levando a passar por certas situações pedagógicas que nos trarão aprendizado? Por que ele faz isso? Essa lição estará em debate. Esse outro lado de Deus. Um Deus que, além de juízo, exortações, provações, ele também é um Deus restaurador que se faz presente conosco numa trajetória de provação, em circunstâncias de turbulência, para nos fazer vitoriosos mais na frente. Acima de tudo, se ele tem um propósito com aquilo tudo que nós venhamos a passar. Essa é a temática que vai prevalecer nessa lição aqui, 8 de Isaías, que traz como título, como já foi colocado, o poder soberano de Deus para salvar. Isaías, a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, ele é chamado de, essa segunda parte equivale aos 27 livros do Novo Testamento. Entendeu? É uma coincidência apenas, vamos dizer assim. O livro de Isaías tem 66 capítulos, ele equivale a todo o texto canônico. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Do capítulo 40 até o 66, que é a segunda parte do livro que nós começamos a estudar agora, são 27 capítulos, ou seja, equivale ao a mensagem, ao texto do Novo Testamento. Na primeira parte, do capítulo 1 ao 39, nós temos juízo e castigo como palavras que tem bastante ênfase. O profeta foca, em juízo e castigo. Nessa segunda parte, que agora nós começamos, as palavras que prevalecem aqui é consolo, restauração e esperança, que são coisas que nos mostram o outro lado do retrato de Deus. Como se o retrato de Deus fosse uma moeda, que você tem esse lado e você vira, tem o outro lado. Em ambos os lados tem conteúdos, uma comparação aqui só para a gente entender. Então vamos lá. O tópico de número 1, Deus tem poder para salvar. Poder para salvar. Este capítulo é estruturado em torno de 3 grandes tópicos: o consolo divino, a grandeza incomparável de Deus e a renovação daqueles que esperam no Senhor. O primeiro item diz assim: olha, o consolo divino. Aí vem o texto: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. O que é que nós temos aqui? Informação importante para a gente entender, o que o expositor e o estudante da palavra deve ter em mente quando ele estuda Isaías, esse capítulo 40, 41, 42, até o 45 aqui também. O que você tem que ter em mente? Você tem que ter em mente que Judá, entendeu? Está no cativeiro. A ideia é essa, a visão é essa. Judá, o reino de Judá, está no cativeiro babilônico, pelas mãos de Nabucodonosor II. E Jerusalém está em chamas. Então nós temos 2 figuras aqui. A figura de Jerusalém em chamas, destruída, completamente destruída pelas tropas de Nabucodonosor. E do outro lado nós temos o quê? O reino de Judá cativo em Babilônia. Essas 2 figuras, elas têm que estar bem fortificadas na nossa cabeça para a gente entender qualquer coisa que vai ser dito aqui nesses textos bíblicos expostos
através dessa lição. Sem esses dois elementos, fica difícil de entender o que Isaías está dizendo e qual é a sua aplicação. Ok? Então, dito isso, informação importante agora. Isaías, por que nós temos uma profecia aqui? Porque Isaías, ele não viveu o suficiente para ver com seus próprios olhos o cativeiro babilônico e, consequentemente, ele também não viu o retorno dos filhos de Israel para o reino de Judá. Isso é uma coisa que também tem que estar bem nítida para o expositor aqui e para o aluno, tá? Nós temos um povo em cativeiro que passa 70 anos nesse cativeiro e que após a subida ao poder de Ciro o Grande, o persa, este baixa um decreto e permitindo que o povo de Judá, os que quisessem, retornasse a Jerusalém para a construção do templo, dos muros, inclusive com a ajuda governamental do reino da Pérsia. Isso já foi amplamente colocado aqui em lições anteriores. Estou apenas retomando para nos contextualizar aqui para melhor entendimento da lição. Tá certo? Então, você tem que imaginar o que aqui? Em primeiro lugar, Jerusalém devastada, Judá em cativeiro. Aí depois disso você imagina Babilônia caindo, o reino da Pérsia subindo, Ciro no poder, Ciro baixando um decreto permitindo que o povo de Israel voltasse para Jerusalém. Em consequência disso, você tem que olhar uma nação, a nação de Judá regressando em três levas, para o reino de Judá. Essas coisas eu acredito que já está na sua cabeça, porque você vem acompanhando as lições, mas foque nisso e vamos ver aqui o que nós temos mais por aqui, certo? Então, consolo divino, resumo deste item aqui, aquilo que eu já fiz. O reino de Judá é levado ao cativeiro de Babilônia, o cativeiro de Babilônia foi providenciado pelo próprio Deus. Olha que coisa interessante, irmão. Isso tem que ficar bem claro para os seus alunos. É uma coisa forte, que quem não tem estrutura bíblica, discernimento da palavra de Deus, ele se assusta com isso aqui. Eu vou repetir para você, O cativeiro babilônico foi providenciado pelo próprio Deus. Você for lá atrás, você vai perceber, isso trata-se de uma das maiores verdades na trajetória de Israel nesse tempo. Você olha o reino de Israel, quando ele se divide, reino do norte, reino do sul, a Assíria suplanta Samaria, leva as 10 tribos, nunca mais se ouve falar nessas tribos. E depois, 100 anos ou 120 anos depois, Nabucodonosor II da Babilônia, ele faz 3 inserções contra Jerusalém e na última ele queima o templo e leva o resto do povo para o cativeiro de Babilônia. Agora a grande pergunta é o seguinte: por que esses eventos aconteceram? Eles são decorrência única e exclusivamente do afastamento da nação de Israel da presença de Deus. Tanto o reino do norte como o reino do sul. E o reino do sul com maior gravidade, porque ele presenciou o reino do norte sendo devastado. Por causa da idolatria, do mundanismo, de virar as costas para Deus. Aí Deus se utiliza de quem? Do Império Assírio, que vai lá e faz tudo virar cinza. Judá aprendeu a lição? Não. Aqui já cabe uma aplicação para nós.
Quantas vezes nós temos que ver e ouvir o caminho que nós temos que trilhar para a gente ingressar nesse caminho e obedecer ao Senhor? Nós precisamos de uma pregação, de um ensinamento, de uma exortação apenas, ou nós somos de dura cerviz, duro coração, que só atendemos a Deus depois de sofrermos juízos decorrentes da nossa vida mundana, vamos dizer assim. É uma aplicação já interessante. Então, retomando, em virtude do distanciamento, os reinos humanos da Síria e de Babilônia, eles são utilizados por Deus para punir a nação de Israel. Não tem outra explicação. É isso. A história não mente, né? Israel está no cativeiro por quê? Porque Deus é mau? Porque Deus é um tirano? Porque Deus não diz primeiro, não exorta primeiro? Não, é por isso não. Israel está no cativeiro em virtude das suas más obras, de seu comportamento agressivo e desprezível em relação à aliança, os estatutos do Senhor e toda uma história lá atrás. Um povo que foi tirado da escravidão, que contemplou tantos milagres e tantas manifestações divinas, se afasta de Deus, vira as costas e acha que é o dono do próprio nariz. Prova de que Deus é soberano e acima de tudo, ele vem e se utiliza dos reinos da época para punir o seu povo. Isso é uma verdade. Então, o cativeiro babilônico, aqui no caso do reino de Judá, ele foi providenciado pelo próprio Deus. A mão de Deus estava ali. Não era uma coisa aleatória, não era uma coincidência da história, não. Não era simplesmente uma questão política da época, de um reino mais forte sobre um reino mais fraco. Não, se trata disso não. Trata-se de uma permissão do próprio Deus para corrigir o seu povo. Você lembra da questão da ameaça de Senaqueribe, o grande império assírio que marchou contra o reino de Judá? E o rei, e o profeta, todo mundo se uniu em oração. Um anjo do Senhor foi lá e feriu 185 mil soldados assírios. O rei regressou para Nínive e lá foi morto. Então não é uma questão de maior ou menor. Deus sempre esteve presente ao lado do seu povo, e esse povo aqui, que está cativo em Babilônia, na profecia de Isaías, é esse povo que viu esse livramento, mas eles desprezaram o Senhor. Eles queriam só os benefícios do Senhor, mas não queriam o Senhor dos benefícios. É como muitos crentes hoje, querem as bênçãos do Senhor, mas não querem nenhum senhorio do Senhor das bênçãos. É o evangelho de interesse. Eu quero o benefício, mas não quero um Deus que interfira na minha vida e que me influencie e que me diga para onde eu devo ir. É mais ou menos isso. É a história aqui que está dizendo. Isso se cumpre hoje. Olha, várias aplicações, já que você já pode anotar e mandar para a sua classe. Qual era a finalidade desse cativeiro? Era a restauração de Jerusalém para cumprir os propósitos divinos. Você está entendendo? Novamente, Deus se utilizou. Vocês se desviaram, né? Eu tenho propósito, o caminho é esse aqui, mas vocês já se desviaram, então eu vou utilizar o poder político dos homens para trazer vocês, levar vocês para a Babilônia. Vocês vão sofrer lá, vocês vão ser punidos, vão passar por muita luta, para que vocês aprendam a obedecer ao Senhor. E aí Judá vai se arrepender, né? Deus pune, prova e restaura. Deus não levou o povo para a Babilônia, ou permitiu que fosse, para destruir o seu povo, não. Deus, ele prova quem ama. Ele prova quem ele ama.
a provação divina, a disciplina divina. Nós discutimos isso muito quando nós falamos de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, a disciplina de Deus sobre o povo de Israel, sobre a igreja, não é? Sobre a pessoa, sobre as famílias, sobre alguém. A disciplina, ela sempre tem um sentido restaurador. É no sentido de trazer alguém de volta. E essa história se repete aqui. Então, esse é o consolo divino. Consolo divino que vem depois da prova, depois da punição, depois do puxão de orelha. Deus, ele pune, Deus, ele prova, mas ele disse ali um socorro, ele não abandona aqueles que ouvem a sua voz. Maravilhoso isso. Segundo item, o poder de Deus sobre a criação. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Grave bem isso, gafanhotos. Ele é quem estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. O que é que nós temos aqui? O texto exalta a grandeza de Deus e sua soberania sobre toda a criação. Podia ser diferente. O Criador tem poder absoluto sobre a criação. Não adianta espernear, afrontar, zombar de Deus. Você pode fazer tudo isso, mas a hora vai chegar. O juízo vai chegar. A provação vai chegar. O acerto de contas vai chegar. Por quê? Porque existe um soberano do qual ninguém pode dizer: não me vou me submeter a ti. Vai ter que submeter, certo? Então aqui é uma exaltação à soberania de Deus e o seu domínio sobre toda a criação. Interessante que o nosso comentarista aqui, ele fala assim, olha, que Isaías, ele distingue o Deus soberano, que é criador de tudo e dominador de todas as coisas, dos ídolos, que são invenções humanas sem nenhum poder real. Ele também ressalta a inferioridade humana diante da onipotência divina ao usar a expressão, por exemplo, gafanhotos. Há homens que porque são inteligentes, porque têm um doutorado, ou porque têm dinheiro, porque têm poder político, têm um alto cargo na república, coisas dessa natureza, se acham deuses. E se acham no direito de afrontar a Deus, afrontar a igreja, menosprezar a palavra do Senhor, pode continuar fazendo. Mas esse Deus soberano, a qualquer momento ele vai entrar em ação para começar a colocar a proa do barco aonde ela tem que estar. É isso que trata aqui o segundo item. O terceiro item, força para os que esperam no Senhor. Aí vem o texto. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, né? Vamos aqui. Forças para os que esperam no Senhor. Isaías fala da renovação aos exilados que se sentiam abandonados. Viu como é que é importante? Quando se diz assim, olha, força para os que esperam no Senhor. Você tem que pensar aqui que existe um povo cativo em Babilônia. E quando eles chegaram ali, não chegaram alegres, sorrindo, em ação de graça. Claro que não. Quem é que faz isso no meio da dor, do sofrimento? É preciso muita fé. Eles estavam ali, conscientes, no fundo, eles sabiam por que estavam ali. Sabiam que os profetas foram incansáveis em alertá-los. Mas eles não ouviram os profetas. Eles desprezaram a Deus e sofreram as consequências. Então eles estão desanimados, se sentindo abandonados, entendeu? Isaías ministra que Deus não esquece seu povo, vai agir no seu tempo.
Olha, aqui tem uma coisa interessante. Judá pecou, Deus puniu Judá permitindo o cativeiro. E esse cativeiro, ele tinha um tempo. Ele foi profetizado 70 anos. É muito tempo. Deus abandonou o seu povo? Não. Deus estava presente ali no cativeiro. Mas a sua ação, a sua presença no cativeiro, não significa dizer que o cativeiro vai ser extinto. Não. O cativeiro, ele tem uma decorrência. Ele é resultado de uma causa. E Deus, para manter o seu propósito, os seus atributos, o seu caráter, a sua justiça, ele permite que o cativeiro, que faz sofrer, que abandona, que traz todo tipo de sofrimento e angústia, permaneça. Ele vai agir? Ele vai agir. Mas quando é que ele vai agir? No seu tempo. Então, pecado, irmão, olha a aplicação aqui, ó, pecado, distanciamento de Deus, tem um preço. Deus vai te abandonar? Não. Deus vai virar as costas para você? Não. Deus vai te rejeitar para sempre? Não. Você pode retornar e arrepender? Pode, mas as consequências estarão presentes. É a lei da semeadura. O que o homem semeia, isso ele colhe. E você pode semear e você vai colher. O fato de se arrepender, de reconsiderar, de dizer, poxa, eu errei, é um ato nobre. Isso vai te reconduzir para momentos de bênção. Mas as consequências vão ser sentidas. Elas vão ser sentidas. O perdão divino não anula as consequências. Muitas das vezes não anula as consequências totalmente. Sempre fica o resquício, né, daquilo que foi feito, a lei da semeadura. Isso se cumpre aqui. Então, Isaías, para falar que esses crentes que estavam, esse povo que estava cativo em Babilônia, era ruim? Era. Estava muito ruim lá? Estava muito ruim. Sofrimento? Sofrimento. Dor, provação, angústia, se lembravam de Judá. Aí se lembravam do templo de Jerusalém. Tem até uma passagem que fala que os músicos estavam ali, aí eles dizem que alguém chegava e falava assim, olha, cante para nós um dos cânticos de Sião. Aí eles respondem assim, como vamos cantar em terra estranha? Então você nota que a alma, o psicológico, o interior daquela multidão de judeus em cativeiro estava ruim, era um estado de calamidade em todos os sentidos, físicas, morais, espirituais e por aí vai. Você está entendendo? Mas a esse povo que está ali, a profecia de Deus continua. Isaías aqui, ele usa a metáfora da águia. Ele diz que vai se renovar, que vai conseguir vencer, que vai conseguir suplantar. Ele usa essa águia, essa ave, como um símbolo, porque a águia, ela é um símbolo da grandiosidade de Deus na vida de um cristão. Podemos dizer assim, existe muita coisa que se fala sobre águias, tá? Você precisa ter muito cuidado com isso. Muitos pregadores falam, né, sobre a águia, sobre essa temática, a águia como esse símbolo, né? Ela é, na verdade, um símbolo das operações de Deus na vida do crente. Mas tem muita coisa que as pessoas falam aí que não é verdade. É muito mito, as histórias criadas, entendeu? E precisa ter cuidado. Mas não há como negar que a águia ela tem características que representam coisas no campo espiritual, na vida de um crente, da igreja e do povo de Israel. Por exemplo, assim, olha, a águia, ela é uma ave que vê a 3 quilômetros de distância. Isso a biologia prova. Entendeu? Ela tem uma visão extraordinária.
Qual é o sentido aqui de você e eu sermos comparados por Deus uma águia? Quando é que eu estou sendo uma águia? Quando a minha visão, como crente, como seguidor do Senhor, me permite ver o aqui e o distante. Então Israel estava cativo em Babilônia. Mas será que aquilo era o fim? Não era o fim. Seria um período longo? Seria, porque já tinha sido dito que seria 70 anos de provação. Mas eles poderiam olhar e enxergar longe que o Deus deles era maior do que tudo, que o Deus que eles serviam, o Deus que eles abandonaram, a quem eles viraram as costas, era muito maior do que Babilônia, que os escravizava. E que aquela situação poderia mudar e eles poderiam ver lá na frente coisas melhores, dias melhores e dias mais abençoados. Você entendeu? É nesse sentido. A águia vê 3 quilômetros de dia, isso é muita distância. Ela enxerga sem óculos. Outra coisa, né? A águia, ela sempre está associada a coragem, força, soberania, poder, liberdade, nobreza, entendeu? Isso é tão verdade que a águia americana, ela é símbolo de quê? Símbolo dos Estados Unidos da América. A maior potência militar do planeta, entendeu? O centro do poder no mundo, pelo menos por enquanto, Então, os Estados Unidos, eles são representados por uma águia, a águia americana, entendeu? Sinônimo de poder, de glória, de autoridade, de soberania, é nesse sentido. Então, o crente, quando ele é comparado à águia, ele é levado a pensar no seguinte sentido, de não se render, de não se deixar vencer pelas circunstâncias, mas um olhar no futuro, né? E a capacidade de voar em meio a tantas tempestades, que é uma outra característica da águia. Ela voa no meio da tempestade, ela voa por cima das tempestades, ela é uma ave guerreira, entendeu? Determinada, não se rende para qualquer coisa, não. Isso deve caracterizar um crente, mesmo quando ele está debaixo da vara disciplinadora de Deus. Ele tem que entender. E essa força não vem dele mesmo, ele tem que buscar o Senhor. Por isso que o texto diz assim, olha, os que esperam no Senhor, em confiança nele, que se relacionam com ele, que têm compromisso com ele, esses receberão forças para vencer qualquer processo de provação no mundo em que nós vivemos. Coisa abençoadora, aplique isso na sua classe e vai ser bênção de Deus. Vamos em frente, partindo para o segundo tópico da lição, que diz assim, ó. A mão do Senhor fez isso. Fez isso. Veremos o versículo de Isaías 41, que traz uma mensagem poderosa de confiança na soberania de Deus. Eles afirmam que a ajuda verdadeira vem de Deus, e sua intervenção visível será um testemunho de sua autoridade para quê? Olha a palavra aqui, olha, para restaurar o seu povo. Novamente eu falo para você, foque na ideia de que tem um povo cativo, que está cativo como resultado de um juízo divino, de uma aprovação divina, mas que tem um propósito de restauração ali mais na frente. Aí vem o item 1, ser forte. Aí vem o texto, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, ser forte. O que nós temos aqui? Apoio mútuo, né? Ou seja, entre as pessoas para enfrentar dificuldades. Todo mundo estava no cativeiro, era bom que as pessoas, quem tivesse força, incentivasse o outro, né? Diante da fragilidade humana, a verdadeira ajuda vem de Deus.
É claro que às vezes uma palavra de alguém nos orienta, nos fortalece, nos anima, nos reabilita, não é? Isso é importante. Conselho, incentivo, braço amigo, isso acontecia ali em Babilônia, entre um povo cativo. É impossível não acontecer. Sempre tem alguém mais equilibrado em algum lugar para trazer uma palavra de diferença, de salvação, digamos assim. Mas o foco aqui é que Israel estava ali cativo, governado, vassalo por um poder político dominante. Mas no coração deles deveria haver a fé de que tinha um Deus que era maior do que o império medo-persa, naquele caso. O segundo item: te sustento com a minha destra. Tá? Te sustento com a minha destra. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, com a minha mão direita. Eu te sustento. É isso que Deus está dizendo aos filhos de Israel. Isso é uma alusão à real presença de Deus em meio ao sofrimento de Israel no cativeiro. Que coisa interessante. O mesmo Deus que arquitetou, planejou e executou o cativeiro de Judá é o mesmo que está dizendo: olha, eu te trouxe para aqui, tu sabes por que tu estás aqui, foi eu que determinei no coração dos teus inimigos para que eles te dominassem, e eu estou presente aqui, eu que te sustento. Como que está dizendo assim: olha, você vai sofrer, você está sendo punido, você vai passar por provação, mas você não vai morrer, você não vai ser destruído, eu vou te sustentar. E olha, irmão, Israel é uma nação que tem todos os motivos para ter essa crença num Deus que sustenta. E se você for ler a história, você vai perceber muita coisa. Só vou te citar aqui, por exemplo, vamos dizer assim, existem vários exemplos. Primeiro, né, essa questão de Nabucodonosor aqui, do Império Babilônico, entendeu? Que entrou ali e devastou tudo. Tem aquela questão de Esther, né, que o homem lá, o Amã, planejou a destruição, Deus interviu, Israel foi salvo, entendeu? Até hoje eles comemoram a festa de Purim, que é uma alusão àquele dia em que Deus deu livramento ao povo judeu que ia ser destruído pelos seus inimigos. Temos o exemplo do Holocausto, o mais agressivo de todos, onde 6 milhões de judeus foram massacrados e mortos nos campos de concentração na Alemanha nazista da Segunda Guerra Mundial. Eles tentaram exterminar a raça, entendeu? Mas Deus não permitiu, Israel ressurgiu das cinzas. E olha para Israel hoje, a potência que eles são. Entendeu? Então é uma nação que tem todos os motivos para entender que eles só existem pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Você pode inclusive fazer um estudo à parte, né, para falar a sua classe sobre essa trajetória de Israel no campo político de existência, né? E o decreto de 48, quando Israel nasceu, foi reconhecido, né, o Estado judeu. A guerra dos 6 dias, entendeu? A guerra do Yom Kippur, é muita coisa. Estude a história, você vai perceber que Israel, mais do que ninguém, é um milagre resultante da intervenção de um Deus soberano que está acima de todos os poderes. Maravilhoso. A mão do Senhor fez isso. É o item 3. Vamos ler aqui. Para que todos vejam, saibam, considerem, juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. O que nós temos aqui? As bênçãos aqui resultam da ação direta de Deus e não dos recursos humanos da nação judaica.
entendeu? E aqui você pode ver nisso aqui, a mão do Senhor fez isso, um retrato, uma imagem direta na questão do decreto de Ciro. Ciro da Pérsia baixou um decreto permitindo o retorno do povo ao reino de Judá. Agora olha só aqui, por que o Senhor fez isso? Porque aqui tem o seguinte, Ciro, ele era o governador, o imperador do Império Medo-Persa, né? Quando ele sobe ao poder, em determinado momento ele baixa um decreto. Então quem foi que libertou Israel para voltar à sua terra, à sua pátria, ao reino de Judá, a Jerusalém, fazendo o caminho santo, a estrada de volta? Quem fez isso? Entendeu? Literalmente aqui Ciro. Mas foi Ciro mesmo? Foi porque ele quis, porque ele era bonzinho, porque ele adorava judeu? Foi por isso? Não. Ele fez porque apesar de um monarca de um reino poderosíssimo da época, entendeu? Ele era um homem. E como homem nessa condição, o seu reino também era humano e, portanto, subordinado ao reino do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele baixou um decreto porque ele estava dando cumprimento a uma profecia que Deus já tinha falado através de Isaías e de outros homens do Antigo Testamento, de que ele seria instrumento para possibilitar esse fato marcante, histórico, na trajetória do reino de Judá, do povo de Israel como um todo, por que não dizer? Você está entendendo? Então, Ciro fez, mas fez por determinação divina. Isso é simplesmente maravilhoso. Você vai entender um pouco mais sobre isso agora no fechamento da lição. Vamos para o terceiro tópico e terminar a exposição. Ungidos para uma missão. Preste bem atenção nisso. Número 1. O Messias é o único Salvador. Aí vem o texto. Eis aqui o meu servo, a quem sustene, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Aqui, irmãos, cabe novamente um chamamento do expositor para um aspecto interessante na interpretação do livro de Isaías. Isso já discutido em outras lições, mas aqui com um elemento a mais. O que significa que eu estou te dizendo? Quem é o servo do Senhor aqui? A expressão servo do Senhor, ela aparece no livro do profeta Isaías em vários momentos. E ela não tem um único significado. Depende do contexto em que ela se encontra. Então tem hora que você vai perceber que o servo do Senhor é a própria nação de Israel. Por quê? Porque está claro lá no texto. Mas em determinado momento o servo do Senhor não é Israel, mas é o Messias prometido. Aí entra aqui a visão messiânica da teologia cristã, também já amplamente debatida em lições anteriores. Tá certo? E aqui aparece novamente. O Messias é o único Salvador. Existem dois servos do Senhor em Isaías. Primeiro, o servo do Senhor é Israel, como eu já disse. Segundo, o servo do Senhor é o Messias. Através dele, Deus trará novo tempo no mundo. Então, a profecia, de alguma forma, se cumpre lá no tempo, literalmente no tempo histórico, mas também tem um significado futuro, que aqui é uma referência ao reino do Messias, ao milênio, a um tempo que Deus reserva no seu calendário para que nós tenhamos um mundo sob uma outra perspectiva de governo. Seria isso, tá? O item 2, vós são minhas testemunhas. Vós sois, olha que coisa interessante. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi
para que saibais e que me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Quem é o servo aqui do Senhor? A nação de Israel. Lá na frente, no primeiro item, é o Messias. Né? Aqui é a própria nação de Israel. Israel, o servo aqui, testemunha de Deus. E em que sentido é isso, irmão? Pelo seguinte, a gente já sabe, né? Israel foi uma nação que foi escolhida por Deus para um propósito universal. Isso nós já debatemos aqui, não é? Desde o chamamento de Abraão. Olha, em ti, qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, a nação de Israel, que nasceria da semente de Abraão, o patriarca maior daquela nação, ela seria um instrumento de Deus para abençoar o mundo, levar Deus para o mundo. Esse sempre foi o propósito. Quando Jesus de Nazaré, ele nasce da Virgem Maria, o Verbo se faz carne, ele aparece na natureza humana, em que etnia? Judeu. E era um judeu, um israelense, né? Além de israelense, ele era judeu. Estou falando isso porque nem todo israelense é judeu. Você pode nascer lá em Israel e não ser judeu. Você pode ser cristão, você pode ser muçulmano, você pode ser ateu, você pode ser qualquer outra religião, ter qualquer outro credo. Mas Jesus nasceu em Israel e ele era judeu, foi circuncidado, cumpria todos os ditames das ordenanças da tradição judaica, todo aquele cerimonial. Todos os discípulos de Jesus eram judeus, a maioria galileus, né? Então, e a Bíblia diz que ele veio para os seus. Olha só, o Filho de Deus, o Messias, que é prometido aqui, ele aparece trazendo todos esses elementos. Não podia ser diferente, porque o Messias tinha que vir da casa de Davi. Ele veio como judeu. Então Israel foi essa nação projetada que nasceu no coração de Deus e nasceu quando Jacó entrou com a sua família no Egito, com esse propósito de ser uma bênção para o mundo. Esse sempre foi o propósito. Eles rejeitaram Jesus, mas isso não significa que isso não tenha mais sentido. A salvação ganhou o mundo gentil. As fronteiras da comunidade israelense foram ultrapassadas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não só Israel, mas todo judeu, todo gentil, todo grego, branco, os pretos, os amarelos, de qualquer natureza. Lá no Apocalipse está escrito que com seu sangue ele comprou para Deus pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações. Então existe um sentido de universalidade aí. É essa que é a bênção. Terceiro lugar, Ciro, pastor e ungido. E aqui a gente vai encerrar, né? Ciro aqui é o rei da Pérsia. Nenhuma novidade. Conhecido como Ciro o Grande. Deus usou Ciro para cumprir os seus propósitos. Já dito. Deus usou, entendeu? Nabucodonosor para punir Israel e levá-lo para o cativeiro. Depois ele usa Ciro o Grande para libertar Israel do cativeiro e permitir o seu regresso para o reino de Judá, para Jerusalém. E todos eles fizeram isso por quê? Porque apesar de terem muito poder na mão, eles estavam subordinados ao princípio da autoridade e da soberania absoluta do Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas. Todo o princípio de autoridade no mundo está subordinado ao poder de Deus. Seja poder político, seja poder científico, seja poder diabólico, seja poder infernal, demoníaco, de qualquer natureza, no mundo conhecido e no mundo desconhecido.
Não há um princípio de autoridade que não esteja subordinado ao princípio da autoridade do Deus eterno. Essa é a 8ª lição do livro de Isaías, Deus, o poder soberano de Deus para salvar. Agora, olha só, a aplicação pessoal geral. Eu vou ler porque ela está espetacular. Olha só. Deus, na sua soberania de seu poder, é capaz de trabalhar em meio a todas as culturas e estruturas humanas, usando até aqueles que estão fora da aliança para cumprir os seus desígnios e revelar a sua glória. Aproveitando aqui, eu quero dizer, muitas pessoas perguntam, né? Ciro, ele era um homem crente, um servo de Deus? Não, ele era um governador, um soberano pagão. E por que ele é chamado de ungido? Meu servo. Pelo motivo que eu já expliquei. As expressões meu servo e ungido não significam dizer que eles serviam a Deus, mas que eles foram utilizados por Deus para cumprir um propósito. Entendeu? É nesse sentido. Deus usou a burra de Balaão para falar alguma coisa. E ele pode, como resultado de sua soberania, usar qualquer elemento da natureza para promover os seus propósitos. Ele pode usar qualquer poder humano, bom ou ruim, para cumprir os seus propósitos. Isso não mexe com o seu caráter, não atinge a sua integridade moral, não. Simplesmente fortalece o fato de que ele é Deus acima de tudo e tudo está subordinado a ele e ele usa como ele quer para cumprir os seus propósitos, mesmo que eles sejam contraditórios na nossa ótica. Meu irmão, Deus te abençoe. Muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar essa lição com você. Espero que Deus te use e que você seja um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas no próximo domingo. Olha, se você gostou desta lição, deixa o seu like aí. Não encerre o vídeo antes de deixar o seu like, que é a oferta que você deixa aí. Entendeu? Faça o seu comentário, contribua aí com um comentário, e também dando aí o seu like e acionando aí o sininho para receber a notificação, se inscrevendo no canal para que ele cresça. Toda vez que você dá um like, o YouTube entende que o conteúdo é importante. Isso valoriza. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Abençoa os Teus filhos, que são expositores desta palavra, que o Teu Espírito Santo possa usá-los no sentido de que eles se tornem instrutores, influenciadores e aperfeiçoadores da fé daqueles que confiam em Ti e na Tua palavra. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Aonde você estiver, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, receba um carinhoso abraço do seu irmão em Cristo, Reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.